HGLG divulgou 3 fatos relevantes. Eu vou falar por enquanto o primeiro, tá? Foram 2 no dia 30 e 1 no dia 31. É o CSHG Logística, o HGLG, administrado e gerido pelo CSHG, que tem 339.878 cotistas. Então, primeiro, o fundo concluiu a venda do ativo logístico LASA para o GGRC. Considerando os custos de aquisição e benfeitorias realizadas, o investimento total no imóvel foi de 186.285.000, o que dá 2.088 por metro quadrado. O valor da venda original foi de 253 milhões em 4 parcelas que seriam corrigidas monetariamente. Na data de hoje, o HGLG transferiu a propriedade do imóvel e renegociou a 4ª parcela, que passou a ser de 60 milhões divididos em 2 parcelas. A alteração na forma de pagamento dessa 4ª parcela foi negociada buscando atender ao melhor interesse dos cotistas do fundo, do HGLG, prevenir litígios e permitir a conclusão do negócio nessa data. O valor final da venda é de 287.552.000, que dá R$ 3.224 por metro quadrado, sendo que 257.552.000 já foram recebidos, e o saldo será recebido até dia 15 de dezembro. O saldo é justamente os 30 milhões, né? A operação vai gerar um lucro caixa de 101.266.000, o que dá R$ 4,32 por cota, sendo que o lucro dessa parcela de 30 milhões recebidas hoje, entenda dia 30/3, é 0,37 por cota. O HGLG vem reconhecendo o lucro dessa venda desde março de 2022. E o preço final é 54,4% superior ao valor investido e a taxa interna de retorno atualizada do investimento será de aproximadamente 17,2%. Então, querem comentar isso? Porque daí a gente tem GGRC para passar para HGLG e depois eu falo dos outros fatos relevantes do HGLG. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me abster de comentar, porque a minha primeira pergunta ao Bruno Margato foi praticamente o meu comentário. Tá? Então vou deixar com vocês. Talvez no comentário de vocês eu tenha algo a acrescentar, coisa assim. Não, mas tem vídeo? Tem vídeo do Margato? Tem. Ah, então solta pra gente ver. Mas aí primeiro a gente tem que falar dos outros fatos relevantes, porque o Margato já falou dos 3 fatos relevantes do HGLG de uma vez. Ah, tá. Então, palpite do porquê do porquê o preço do desconto. Meu palpite, vamos ver se eu casasse dinheiro, se... Só um segundinho, Washington. Estou vendo que você está escrevendo isso desde o começo da live, então agora, e na entrevista você terá a sua resposta. Ele quer saber para quem foi bom, para o cotista do GGRC ou do HGLG? Para os dois, Washington, para os dois, com certeza. Meu palpite, pode ser que tivesse alguma cláusula lá no acordo de compra e venda e que a recuperação judicial da loja americana pudesse embaçar o negócio, usando aqui uma expressão carioca. Podia embaçar o negócio, podia dar briga, podia dar discussão na justiça, etc. É claro que é quase impossível você criar um contrato que vai amparar todas as possibilidades possíveis e imaginárias, e na época ninguém podia imaginar, nem nas piores consequências, que a loja americana estaria entrando numa recuperação judicial. Então, talvez tivesse alguma coisa escrita lá que desse alguma brecha para ou melar o negócio ou tornar isso um rolo judicial longínquo. Então, olha, eu dou 8 milhões de desconto, parcelo para tu em 2, tal, e aí a gente não discute, tu leva esse negócio, e até porque eu não quero isso de volta, então assim, eu prefiro morrer em 8 milhões e tu leva esta bodega, do que você querer devolver, do que você querer negociar, do que você querer dividir, ou a gente vai acabar ficando de sócio, porque tu já comprou X%, sei lá, 70%, 80%, e eu não quero ficar de sócio. Uma coisa importante, gente, a gente está vendo o desconto de 8 milhões em 60, né, de 68 para 60, mas esse desconto é de 8 milhões em 287 milhões. É 4%, nem o valor 4%, total na verdade, da venda é 287 milhões. Exato, aquele negócio, cara, quanto tu quer pra gente não brigar? Quer 8 milhões? Tá bom. Vai embora.
É mais barato do que eu vou pagar de advogado, do que vai queimar a minha imagem, etc. Toma aqui 8 milhões e vai ser 2,8%. feliz. Exato. Vai embora. Faz o teu que eu faço o meu e a gente se vê em outra negociação. Esse é meu palpite. Quer comentar, Leandro? Depois? Isso. Depois das entrevistas. Mas é isso. É bom para o cotista do GGRC, resolve o problema, compra o imóvel. Imagina quantos cotistas do GGR entram em contato com a RI perguntando o imóvel da Americanas. E com o acordo que existia até então, até que o GGRC não pagasse tudo, quem fazia a gestão do imóvel era o HGLG. Aí o pessoal do GGRC ficava ligando. Você lembra telefone sem fio de antigamente, aquela coisa toda? Então, cara, vamos resolver esse negócio quanto antes. Né? É isso. Então, eu vou falar dos outros fatos relevantes do HGLG e depois a gente vê a entrevista com o Bruno Margato. Vamos lá. Então, HGLG, CSHG Logística, tem 339.878 cotistas. Vamos falar do segundo fato relevante no dia 30, que foi em relação ao GTIS, que acho que é o principal fato relevante da semana aí do mercado, né, do tamanho da operação. Então, o conselho do GTLG, e para quem não sabe ou não se lembra, na semana passada o HGLG anunciou, olha, tenho a intenção de comprar o patrimônio desse fundo GTIS, que são 4 imóveis e tal, não sei o que, e ainda tem muita água para rolar, muita coisa ainda será divulgada em próximos fatos relevantes. Então, até semana passada a gente sabia que o HGLG tinha intenção de comprar o GTIS, GTLG 11, não só a intenção, que tinha enviado uma proposta para os cotistas. Aí tem um conselho de cotistas que aprovou essa proposta e que recomendou que a proposta seja submetida a uma Assembleia Geral Extraordinária de cotistas do GTLG 11, que é o fundo que o HGLG quer comprar. E aí, então, agora o HGLG está dando muito mais detalhes sobre essa operação. Então, qual é a estrutura da operação? Primeiro, o HGLG ele já tem 14,22% do patrimônio. Ele tem cotas que representam 14,22% do GTLG. Ele já é um dos grandes cotistas desse fundo. Portanto, o fundo vai ser cindido em 2, retirando essa parcela de cotas que já pertence ao HGLG. Acho que eu errei na escrita aqui. Lógico que o HGLG não vai comprar o que já é dele. Então, ele está falando, como eu já tenho 14% do patrimônio desse fundo, vamos cindir ele em 2. Um fundo vai ter 14,22% do patrimônio do GTLG, a gente dá qualquer outro nome, e as cotas desse outro fundo serão totalmente minhas. Então, tá certo, essas cotas do novo fundo pertencerão todas ao HGLG, sem eu pagar nada por isso, porque afinal de contas já são as minhas cotas, tá? Daí sobra 85,78% desse fundo original que foi cindido em 2. Esse outro fundo, então, que vai ter 85,78% do tamanho do que existe hoje, ele é bastante alavancado. E uma das condições eles têm que pré-pagar metade da dívida, metade do CRI que alavanca essa operação. E aí, feito isso, o HGLG compra a totalidade das cotas desse fundo e assume toda a dívida que já foi diminuída pela metade, como uma das condições para que o negócio vá para frente, certo? O preço base dessa negociação é de R$1.374.119,84. Isso é 100% do fundo e das obrigações do fundo, das cotas, do patrimônio e daquilo que o fundo deve para terceiros. O HGLG vai comprar 85,78% disso. Então, é equivalente a R$1.179.421.176.041. O pagamento vai ser R$869.458.471,08. Ele vai pagar mesmo, e R$309.962.705,33. Não é que ele vai pagar, mas ele vai assumir dívidas do fundo. Então, eu
compro 869 milhões e recebo junto a obrigação de pagar mais 309. No total, você soma as duas coisas. Esse é o tal do Enterprise Value que o Carras comentou na semana passada ou retrasada, quando deu entrevista aqui pra gente. Você compra um ativo, mas esse ativo vem junto com uma obrigação. Então, você soma as duas coisas. Então, no total, o HGLG vai pagar 1.179.000, mas desembolsando mesmo, 869 milhões. Os outros 309 é dívida que ele vai assumir, vai passar a ser o responsável pelo pagamento dessa dívida. Como que ele vai pagar? 350 milhões em dinheiro. E ao receber essa grana, o GTLG obrigatoriamente, esse dinheiro está carimbado, obrigatoriamente tem que pegar esses 350 milhões e pré-pagar metade do saldo desse CRI. Então vamos dizer aqui que o CRI é o dobro de 309 milhões, certo? O dobro disso. O HGLG vai assumir 309 porque vai assumir metade. Ele dá 350 milhões em dinheiro, quem vai receber, que é o GTLG, obrigatoriamente tem que pegar esses 350 milhões e pré-pagar metade da dívida atual. E 829 milhões 421 mil poderão ser pagos com novas cotas do HGLG, caso a emissão não capte todo o valor necessário. Então está dito lá com todas as letras, vai ter uma nova emissão de cotas do HGLG. Vai acontecer. E aí você é cotista, você vai receber lá o seu direito de preferência. Quem exercer, entrou dinheiro no fundo, o HGLG pega esse dinheiro e paga para o GTLG. Não deu o dinheiro total, o GTLG vai receber em cotas. Então, na prática, vai ter uma troca de imóveis por cotas. Quem hoje é cotista do GTLG vai trocar as suas cotas e, consequentemente, seu patrimônio por cotas do HGLG. Tá? A maior parte do recebimento vai ser em cotas do HGLG. Premissas para que a operação aconteça. 1. Não há contingências ou passivos não informados. Então, isso é uma declaração pública, é praticamente um compromisso do HGLG. O que tem de dívida é isso. Não tem mais um centavo de dívida. Aí, se aparecer mais um centavo de dívida, o HGLG vai lá e rasga a proposta. Tá? O que tem de dívida para assumir é isso. 2. Manutenção do CRI e suas garantias. Então, o fundo vai permanecer devedor do CRI. Eles só querem diminuir em metade o tamanho dele, tá? Mas o CRI tem que ficar, ou seja, o HGLG está dizendo, eu quero comprar alavancado, eu só não quero toda essa alavancagem, eu quero metade dela. Mas se tiver que pagar tudo sem alavancagem, também não quero. Tá? Então, a segunda premissa é a manutenção do CRI e suas garantias, porém, com a aprovação dos detentores para o pré-pagamento parcial, sem multa e sem vencimento antecipado. O valor do pré-pagamento será equivalente a uma taxa de 6,4% ao ano. E a terceira premissa é iniciar a cisão parcial do GTLG. Então, a conclusão dessa operação está condicionada à manutenção das premissas acima e à implementação das condições precedentes listadas na proposta. Então, perceba que ainda tem muita coisa para acontecer. Só que agora a gente já tem bastante informação, tem muito mais clareza de tudo que está planejado aí nessa proposta. Mas tudo isso são meras possibilidades, porque tudo depende de aprovação dos cotistas do GTLG, de aprovação dos credores do CRI, que o GTLG é devedor, e aí, se tudo isso acontecer, aí há condições da proposta seguir adiante, eventualmente, então, vem uma nova emissão de cotas do HGLG para pagar pelos ativos do GTLG. Então, esse é o segundo fato relevante da semana. Vou falar do terceiro, para aí depois a gente assistir a entrevista do Margato comentando todas elas. Bom, no dia 31, ontem, 31 de março, mais um fato relevante do HGLG, agora em relação ao imóvel Itupeva G200. O HGLG se comprometeu a comprar um saldo de 9,4% de uma empresa, de uma sociedade de propósito específico, que é dona do galpão Itupeva G200. Com isso, o HGLG vai passar a ter 100% do ativo de novo. Ele já tem hoje. Mas aí agora, eu estou pulando um parágrafo para te explicar isso, tá? Estou aqui, ó, nessa história aqui. O HGLG ele já tem 100% dessas empresas.
Só que existia um acordo com o parceiro que atuou na compra e construção desse imóvel. Tinha lá umas metas que, se ele atingisse, ele teria uma bonificação, ele tinha um ganho adicional. E o cara atingiu essa meta. Então, a empresa que é dona do imóvel, ela vai passar por um aumento de capital de 9,4%. Essas novas ações vão ser todas do parceiro, nenhuma do HGLG. Então, o HGLG foi diluído e deixou de ter 100%. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai comprar essas novas ações e vai voltar a ter 100%. E, óbvio, o parceiro vai receber em dinheiro, que é isso que ele quer. Ele não quer pegar as ações e pendurar na parede, ele quer receber em dinheiro. Então, é uma bonificação para esse parceiro. O preço que o HGLG vai pagar por isso é 18 milhões 130 mil, que equivale a 2.141 por metro quadrado, que é exatamente o preço de custo da construção desse galpão. E o HGLG comprará essas novas cotas e vai dissolver a SPE, vai ficar depois dono só do galpão mesmo, né? Isso, como que ele vai pagar? O preço pago pelo fundo vai ser 4 milhões já foram pagos no dia 31, mais 4 milhões serão pagos quando tiver a escritura dessa operação, mais 5 milhões serão pagos 60 dias após a escritura e 5 milhões e 130 serão pagos até o dia 5 de dezembro de 2023. O fundo e o mesmo parceiro seguem desenvolvendo outros 2 galpões no terreno do HGLG e Tupéva, que são respectivamente o G300 e o G400. Então, esses foram os 3 fatos relevantes do HGLG. Se prepara, pega a pipoca, o amendoim, que tem uma conversa de quase 30 minutos agora com o Bruno Margato. Afinal de contas, eram 3 fatos relevantes para ele comentar. Afinal de contas, o Margato adora dar essas entrevistas, participar do Fatos Relevantes e esclarecer você que está assistindo, né? Dar mais informações para você. Então, ele se empolga mesmo. E se empolga tanto que toda vez tem algum pipoco na entrevista, no sentido de que acaba a bateria do fone, acaba a bateria do telefone e tal. Então, dessa vez, 2 vezes tocou o telefone dele e a tela ficou preta por um tempo. Eu aqui, muito mal e porcamente, eu consegui cortar esses trechinhos. Eu deixei, você vai perceber que deu problema. Aí você não vai ficar esperando 30, 40, 50 segundos para voltar, tá? Você vai perceber onde estão os cortes. Mas eu cortei só para a gente não ficar esperando à toa. Vamos lá que eu vou colocar aqui a entrevista com o Margato no ar. Bruno Margato parecia que estava quietinho, né? Fazia tempo que não via fato relevante, aí resolveu dominar a semana, é isso? Só o CSHG. Grande Bruno, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde aí, Arthur. Boa noite já, né, praticamente. Estamos trabalhando aqui, né? Estamos quietos, mas estamos sempre trabalhando. Vamos fazer aqui uma conversa em bloco aí. Tem 3 fatos relevantes do HGLG para a gente comentar, né? Vamos numa sequência cronológica. Eu acho que o primeiro é até mais simples, mas é entender a questão lá do desconto que foi dado para o GGRC. Eu entendi, assim, vem uma dor de cabeça, vem uma briga na justiça e tal, e a gente preferiu encerrar logo essa compra e venda. Foi isso que eu entendi do texto do fato relevante. É esse o caminho? É isso. Você matou 100%. Tinha lá uma discussão para se ter e a gente achou melhor, por bem, acho que tanto para a gente quanto para eles, resolver o problema. Os caras são parceiros, a gente tem um ótimo relacionamento, então as 2 partes não querendo brigar, a gente sempre chega numa solução, né? Então, e devia ter uma situação incômoda, né? Porque eles precisam muito fazer, né? Estar próximo e em contato com Americanas, mas ainda não podia, e vocês ficavam aí passando recado de um lado para o outro. Isso. Era mais ou menos isso. Isso também estava atrapalhando. Que no fim eles já eram majoritários no ativo, né? E a gente que estava tocando o processo. Então, também desse jeito a gente sai do meio, né? Vamos dizer assim. E eles tocam com a estratégia deles, do jeito que eles acharem que tem que fazer.
e não precisam mais da gente, e a vida que segue, e sem nenhum tipo de problema para nenhum dos dois lados. Então, acho que a solução foi bastante adequada para todo mundo. Obviamente, quando tem uma negociação, você tem que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. A gente achou que foi uma conta positiva para o nosso cotista aqui, que era melhor colocar o dinheiro no bolso do que ficar brigando. Mesmo, eventualmente, a gente tendo razão, vamos dizer assim, se é que é essa a palavra correta, a gente achou melhor resolver. Tá? Basicamente é isso. Então, tem um desconto nominal de 8 milhões na última parcela, mas que, se a gente considerar o tamanho todo da operação, é coisa de 2% mais ou menos esse desconto, se não me engano. Mais ou menos isso. E A gente tem um desconto da inflação do período, basicamente, né? Porque no nominal a gente praticamente não mexeu nada, tinha uma inflação desse período, dessa parcela, que a gente deu um desconto razoável, e mais um parcelamento, né? Vamos dizer assim, para ele pagar em 2 parcelas. E aí um desconto que eu falo a valor futuro, que é não corrigir o IPCA até o final do ano. Mais esse descontinho, exato. Sim. Então, são 2 descontos de fato, mas que mesmo assim eu acho que está bem endereçado para os dois lados. Eu falo, tem um a valor presente, né? E tem outro a valor futuro, que é quando você vende parcelado e deixa a parcela sem correção. Mas é isso. No total, eu vi lá o resultado, uma tira ainda super expressiva, e é algo que fica drenando aí a atenção, né, da equipe, tempo da equipe. E a gente tem muitas outras coisas para falar aqui, fora tocar tudo que está acontecendo no Exato. E para a gente também, querendo ou não, é 30 milhões no caixa, que eventualmente não teria, ter que brigar para ir atrás desse recurso, que sabe-se lá Deus quando ia acontecer. Então, justiça no Brasil tanto pouco complicado. Sim. Então, acho que ficou bom para os dois lados. Vamos dizer assim, de novo, acho que negócio bom é negócio que os dois se sentem bem, né? Então, acho que nesse aqui, mais uma vez, é isso. Assim, tanto eles quanto a gente, acho que saiu numa situação que tá ok. Né? Eles vão conseguir tocar agora o ativo. A Americanas está pagando o aluguel, né? Por hora. Eles estão usando o imóvel, então não é que tem um problema lá, pelo contrário, o imóvel continua sendo um imóvel AAA, bem localizado, numa boa região, que infelizmente tem um problema com o locatário, mas tudo bem, locatário vai e vem, né? Imóvel vive de locatário, mas não vive da Americanas, vive de locatário. Tem 500 mil locatários no Brasil. Se não for ela, será outro, e tudo bem, segue a vida. Bom, então, virando a página, acho que o mais complexo dos fatos relevantes foi o da compra do GTLG, né? E isso. Assim, é uma operação grande, o fundo é bastante alavancado, parte dessa alavancagem vem parar dentro do HGLG. E aí, ontem eu me debrucei sobre esse fato relevante. Eu entendi, em termos gerais, só não entendi muitos detalhes da questão da alavancagem. Né? Mas, assim, vi que o HGLG ele já é dono de quase 15% do fundo e ele não vai comprar o que é dele. Então, a primeira operação é cindir esse fundo e tirar da parte, né, do que existe lá, a parte que já é do HGLG. Perfeito, isso. Aí sobra, arredondando aqui, 85%, perfeito. Que vai ser comprado totalmente, quer dizer, você compra, 100%, compra tudo. Tudo que tem lá dentro. Tudo. Compra todos os ativos e passivos, né, que é o CRI. Certo. Então, a gente compra 100%. A diferença só é que a gente acha que a alavancagem de fato é muito grande, mesmo para o HGLG pós-deal, né, vamos dizer assim. E também tinha uma vontade dos demais cotistas, então a gente fez uma proposta aí que a gente pagaria parte dessa alavancagem. Então, esse dinheiro inicial que o HGLG vai dispor é basicamente para pré-pagar metade da dívida, né, que hoje tem lá. E aí depois, sim, a gente faria a transação com
alavancagem vindo, mas aí uma alavancagem bem menor, que aí na composição final a gente ainda fica numa alavancagem bem tranquila dentro do HGLG, né? Que é o que a gente se preocupava e gostaria. Então, acho que desse jeito ficou uma transação saudável para ambas as partes, né? Vamos dizer assim, os cotistas do GTLG ganham em liquidez, né? Muito, ou seja, eles vão fazer parte agora de um portfólio muito maior, do maior fundo de logística do mercado, com segundo maior em número de investidores, que tem uma liquidez bastante razoável em bolsa, trade aí 6, 7 milhões dia. Então, e de um fundo também que está performando super bem, né? O ano passado, sim, o HGLG, nos últimos 12 meses, pagou quase 12% de dividend yield, sendo que o GTLG pagou bastante menos que isso. Então, tem um retorno esperado talvez melhor, em termos de dividendo, já de curto prazo, né? Tem uma liquidez melhor, e para o cotista do HGLG, no pós-deal, tem uma transação que agrega muito em termos de qualidade de portfólio, né? Acho que a qualidade, o HGLG, na minha visão, tem um portfólio muito bom, mas o GTLG são 4 ativos AAA, né? São 4 ativos muito bons, muito bem localizados, que eu acho que, assim, a gente aqui, quando vê o portfólio do HGLG, já falei isso algumas vezes aqui, a gente quer ter uma parte desse portfólio mais a risco, que é os desenvolvimentos que a gente está fazendo, que é algumas compras que a gente faz mais oportunísticas, tipo essa da Lasa, né, que a gente comprou já numa visualização de vender em algum momento do tempo, entre outras, que a gente já fez a venda, inclusive. Tem, inclusive, outra transação que a gente está olhando aqui, que segue muito essa linha também. E tem a maior parte do portfólio, que é um portfólio perene, né, um fundo de renda. Sim. São coisas que a gente está olhando para médio e longo prazo, de fato, que são coisas que estabilizam o portfólio. E a gente vê no GTLG uma boa oportunidade desse tipo, né? Talvez a gente não está entrando no melhor yield, acho que hoje tem coisas de fato mais atrativas em termos de retorno imediato, né? Assim, eu consigo comprar hoje galpão a 10% de yield, tem alguns, mas não tem na qualidade que tem o GTLG. Eu peguei aqui o relatório gerencial do GTLG e aí eu até já tinha mostrado semana passada, mas a gente tem aqui, dá para ver pelas localizações, né, também, e os ativos em geral novos, né? Sim, todos construídos aí nos últimos 10 anos, bem construídos pelo pessoal da GTIS, que fez um excelente trabalho, tanto que a gente já era investidor do fundo. Agora, o fundo tinha uma alavancagem importante e estava prejudicando um pouco o curto prazo do fundo, né? Então, de novo, acho que aqui é uma transação, sempre o que a gente busca aqui é o ganha-ganha, né? Então, acho que é bom para todo mundo, né? Para o HGLG é muito bom, que consegue um portfólio grande e bom, que dá essa maturidade aí para o fundo para os próximos anos, olhando médio e longo prazo de novo. E para o GTLG também tem as suas grandes vantagens, que é essas que eu já citei. Então, de novo, a composição das duas coisas eu acho que é muito positiva para os cotistas dos dois lados. Então, acho que a gente encontrou uma maneira de trazer uma solução para todo mundo que fosse muito positiva, tanto para o cotista do HGLG como para o cotista do GTLG. Então, a proposta basicamente foi endereçada dessa forma. A gente estudou bastante aqui, obviamente foi um negócio que levou bastante tempo, para a gente, de fato, trazer uma solução que fosse boa para todo mundo. Então, acho que basicamente é isso aqui. Então, eu vou te perguntar um pouco mais sobre a alavancagem. Uma coisa que eu fiquei confuso o fundo tem obrigações a pagar, ele tem parcelas a pagar por esses imóveis e mais um CRI, ou é tudo concentrado no CRI? Não, é tudo no CRI. Não, tudo no CRI. Tudo no CRI. E esse CRI, pelo que eu entendi, pelo fato relevante, ele tem custo de IPCA mais 6,4, é isso? 5,9. 6,4 eventualmente, aí tudo isso vai ter que ser aprovado, tá? Não tem nada cravado aqui ainda, isso é uma proposta, de novo.
Então, isso tudo ainda tem que ser aprovado, mas a proposta é que isso seja pré-pago a 6,40, a parte de pré-pagamento. Entendi. Como se você estivesse recomprando a valor de mercado, até abaixo de valor de mercado, se fosse hoje, né? Mas é um pouco acima do valor de emissão. De novo, buscando um equilíbrio aqui, né? Os equilíbrios não necessariamente estão no mercado, né? Porque você tem sempre alguém perdendo e alguém ganhando. Então, a gente tentou, nessa proposta, endereçar o equilíbrio de todo mundo. Um pouco isso. Então, 350 milhões o fundo tem esse dinheiro em caixa, vai pagar em dinheiro, carimbando esse dinheiro que o fundo da GTIS precisa pré-pagar metade do CRI. Isso. Com isso, e aí o pós-transação, se aprovado for, a gente pagar o restante em cotas do HGLG com a emissão no HGLG, que será feita se a proposta for aprovada, obviamente. Então, certo. Então vamos imaginar que a coisa está caminhando, os credores do CRI aprovaram, aí o saldo vem uma emissão de cotas do HGLG, que ainda não se tem detalhe, mas posso acreditar que é no mínimo no valor patrimonial, obviamente, certo? Isso. Direito de preferência, vamos imaginar que todo mundo exerceu o direito de preferência. Você vai lá e paga tudo em dinheiro. Não é o caso, só uma parte, que é o que se espera, obviamente, só uma parte vai lá e exerce o direito de preferência. Você pode pagar em dinheiro e o saldo nas novas cotas, então troca o patrimônio do GTLG por novas cotas do HGLG, certo? Ou Perfeito. tudo em novas cotas. É isso aí. E aí você absorve uma alavancagem de mais ou menos uns 350 milhões, talvez um pouquinho mais do que isso, só que, ao mesmo tempo, o patrimônio do HGLG aumentou. Então, dilui o tamanho da alavancagem, é isso? É isso. Aí, a alavancagem que hoje do GTLG é 25%, a hora que e a do HGLG hoje é em torno de 10%, não chega nem a 10%. A hora que eu compor as duas coisas, a gente vai chegar em algum lugar aí próximo de 13, 14, mais ou menos isso. Legal, né? Acho que era isso que ainda é assim, importante a gente entender. Para onde iria a alavancagem do HGLG, ele vai para uns 13%, carregando um CRI que você falou que tem o custo de IPCA mais 5,9, é isso? 9, isso. Tem ainda um tempo de carência, né, de principal, o juro já está pagando. Então, de novo, é uma alavancagem ainda saudável, a gente tem caixa, pretende ter, né? Então, estamos tranquilos. Tem outras coisas também acontecendo dentro do portfólio do HGLG, que a gente deve fazer liquidez e etc. Mas aí, é isso. Considerando o aumento do patrimônio e considerando que essa nova emissão ela vem pelo menos no valor patrimonial, então você vai comprar um portfólio que você falou que não tem um baita yield, você não vai colocar aí um cap rate, né, de 9, 10% ao ano, mas isso não vai não vai diminuir as receitas a ponto de ter um impacto negativo no rendimento. Não. Basicamente, hoje, a proposta está endereçada num yield que equilibra as duas partes. Então, vamos dizer assim, o GTLG até tem um yield menor, mas a alavancagem traz um ganho de yield. E aí, com esse ganho de yield, equilibra com o que o HGLG hoje gera patrimonialmente. Então, a gente sempre comparou patrimônios com patrimônios aqui. Perfeito. Então, olhando o patrimônio hoje do HGLG e o que ele gera de receita, né, estabilizada, ou olhando lucro estabilizado, ele equipara com o que está hoje gerando, ou que vai estar gerando no GTLG pós-deal, né, pós a diminuição da alavancagem. Então, é exatamente isso que a gente mirou para equilibrar, ou seja, pós-deal, a geração de caixa é a mesma, óbvio, aí eu aumento um pouquinho a minha alavancagem, mas eu diminuo talvez um pouco da geração futura do fundo, porque eu estou comprando um deal alavancado e que tem vamos dizer assim, ele está mais alavancado do que o HGLG, então não sei se você pegou essa sensibilidade, mas
Sim. Ele 25% contra 10, ou seja, esse aqui ele gera um pouquinho mais por conta da alavancagem do que o HGLG, porque o HGLG também tem esse ganho hoje, por conta das alavancagens também serem baratas, a gente gera um pouco de receita pela alavancagem ser baixa, né? Uhum. Mas lá eu tenho um risco maior. Então, esse risco eu estou tomando. Tá? O HGLG, de fato, está absorvendo isso. Ou seja, eu estou comprando um pouquinho mais caro do que seria, mas a gente acha que a qualidade do portfólio justifica e muito o que a gente está fazendo. Tá? Na nossa No visão. geral, eu tenho uma diminuição de risco intrínseca do portfólio porque você diversificou mais o portfólio, trouxe ativos de qualidade e alguns até, né, bem mais novos do que outros mais antigos que o fundo carrega. Ao mesmo tempo, você aumenta um pouco o risco do fundo porque aumenta um pouco a sua alavancagem. É isso. Né? Basicamente é isso. E, obviamente, que nessa proporção você entendeu que a diminuição de risco é maior do que o aumento de risco e, portanto, manter a mesma distribuição de renda gera valor no sentido de que o risco diminui. Sim, é isso. E aí, olhando um pouco também, assim, quando você gere um portfólio, né, você tem que pensar, sempre que eu falei, né, curto, médio e longo prazo. Quando você pensa no fundo, o HGLG, do tamanho que vai ficar, com a pulverização que ele vai ter em termos de ativo, e vindo esses ativos, a gente acha que a gente dá um passo ainda maior na frente dos demais, e isso vai trazer retorno para o cotista, né? Sim. O que traz retorno para o cotista não é só o ativo, tem todas as outras coisas que você tem que gerir aqui, como passivo, como alavancagem, como portfólio, tem uma série de coisas que você tem que olhar dentro de um fundo que também geram valor para o teu cotista, né? Não é só comprar e vender. Né? Então, não é só comprar e vender. Comprar e vender, claro, é o core, né? É o centro do portfólio. Locar, comprar e vender, que é a atividade imobiliária, mas tem outros aspectos também que fazem toda a diferença. Então, pensando numa volta de mercado, de ir caindo e as coisas se estabilizando melhor no país, a gente acha que um portfólio pós do HGLG está mais bem preparado do que os demais e então tende a ter uma valorização ainda maior, ou seja, o cotista vai absorver esse ganho. Tá? Então, pensando óbvio que isso depende de uma série de fatores, mas aí cabe a nós aqui também apostar nisso e trazer esse ganho intrínseco para o cotista, que na minha visão é intrínseco, mas é muito claro. Então, a gente está olhando para isso também. Tá? É uma junção de todas essas coisas que fazem a gente fazer uma proposta mais agressiva aqui do que, de novo, sendo bem transparente. Podia pegar esse dinheiro e comprar coisa só a 10 oportunística? Sim. Com outra qualidade. Seria possível. Não, acho difícil ter essa qualidade, primeiro ponto. Acho muito difícil, porque tem pouco ativo nessa qualidade à venda. Mas se você procurar, vai aparecer. Mas pensando no longo prazo do fundo, tem outros ganhos aqui que a gente vê muito óbvios para o cotista com a junção das duas coisas aqui, tá? Então, a gente está olhando todo. E olhando todo, a gente acha a transação muito boa. De novo, para os dois lados, né? Porque para o cara do HGLG hoje também é muito positivo. Tem uma série de ganhos, porque inclusive ele absorve, ele estando junto com o HGLG, que transforma o negócio num negócio ainda melhor e ele vai estar lá dentro. Né? Então, ele também está apostando exatamente nessa tese. Então, eu acho que é uma tese vencedora que todo mundo vai absorver esse ganho, né? Tanto os cotistas do HGLG como os cotistas do GTLG. Então, e o início de uma parceria que pode render mais negócios no futuro, né? Queria que você falasse rapidinho, para quem não é do mercado de galpão, assim, o que é GTS. Talvez não seja claro para todo mundo com quem está fazendo negócio. Bom, seria até bom convidar o João Teixeira aqui para participar da live. Seria até bacana, a gente não pensou nisso antes, mas podia ter trazido ele junto. Acho que seria um prazer para ele. É uma pessoa 10, está fazendo um grande trabalho no Brasil aqui já,
há mais de 10 anos, não só em galpões, né? Eles, inclusive, fizeram todo o desenvolvimento aqui do prédio onde eu estou aqui agora, do Infinity. Exatamente, do Infinity. Venderam há pouco tempo agora. Então, assim, pô, fazem um trabalho fantástico no Brasil, fizeram bons investimentos. O GTLG, acho que eles fizeram lá atrás todo o desenvolvimento desses galpões, que não são triviais, né? Galpões próximos de São Paulo, é difícil fazer, não é fácil. Eu já vi muita gente falando que galpão é só você andar na rodovia, escolher um terreno e fazer, é longe de ser isso, e quanto mais próximo de São Paulo, mais difícil ainda. Então, isso aí são gigantes, né? Não sei para quem conhece, mas é um dos maiores investidores aí de real estate mundo afora. Então, mas é isso, fica né? o convite aqui para o João participar da tua live aqui na próxima. Vamos marcar, vai ser ótimo. Mas é um dos principais players de mercado imobiliário do mundo, né? Do mundo. É uma aproximação que por si também tende a gerar valor no futuro. E sem até dúvida, falando nisso, a gestão dos galpões hoje é feita por eles ou eles só constroem e depois passa a gestão do dia a dia para alguém? Eles fazem parte com os parceiros que ajudaram eles no desenvolvimento. Tá? E aí, mas a partir do D+1 aqui, a gente vai fazer a gestão. Tá? É isso que eu ia perguntar. Então, aí passa se tudo for aprovado, etc. Gestão HGLG. Gestão HGLG. 100%. Eu acho até que tinha uma... bom, por fim, se isso tudo acontecer, nós estamos falando que o HGLG vai para 5 bi de patrimônio, praticamente? Praticamente. Se tudo der certo, próximo de 5 bi. De novo, é isso um pouco também que a gente está olhando, né? Acho que tem um fundo grande, diversificado, bem estruturado, que teve uma excelente performance durante esses 2 anos de crise, um fundo que conseguiu manter aí patrimonial para cima, a gente ganhou dinheiro nesse tempo, a gente distribuiu bons dividendos porque a gente fez boas manobras, a gente está pronto para o mercado vindo, e acho que com essa transação mais ainda, a gente acho que dá um passo ainda maior aí dentro do mercado. Cara, muito interessante. Os galpões eu vi que eles estão praticamente todos alugados. Tem um aqui que tem uma vacância de 20%, e tem contratos, alguns com um prazo médio de vencimento de contratos mais longos, outros um pouco menos. Acho que o menor que eu vi foi de 2 anos e alguma coisa. É um portfólio maduro, tem uma vacânciazinha em Cajamar que a gente vai trabalhar, mas assim, muito bem localizados os galpões, já bem maduros, com locações, e é um bicho vivo, né? Então, assim, a gente vai trabalhar isso daí. Não, galpão tudo pulverizado, né? Não tem BTS, não tem... E é o que a gente busca, inclusive, tá? A gente acha que hoje é daí que eu vou absorver ganhos também. Então, quilômetro 30, hoje obviamente está difícil, mas numa volta de mercado a gente vê ainda mercado de logística com muito potencial de crescimento. Acho que isso, chovendo molhado aqui, óbvio que com o país com taxa de juros a 14%, tudo fica um pouco mais difícil em termos de decisão de investimento, mas não tenho dúvida de que numa retomada a gente, de novo, vai estar muito bem posicionado e o nosso portfólio vai estar ainda melhor. Legal, acho que entendido. E por fim, um que saiu às 18 horas, finzinho da sexta-feira, acredito que seja o último da semana. Que não, chega. Chega. Ainda teve uma venda no RU, hein? Teve uma venda da HGRU no meio da semana também. Que é aqui a aquisição de fração do HGLG Itupeva G200. Isso. A gente acabou, né, a obra lá no G200, em Itupeva. Então, Itupeva é uma aposta nossa aqui no PEC de desenvolvimento, onde a gente, de novo, aí sim coloca o dinheiro um pouquinho mais a risco. Esse já é o nosso terceiro, né? A gente já fez já vendeu os terrenos lá de Extrema, depois fez o segundo lá em Recife, já vendeu também. Ambos trouxemos ganhos bastante relevantes aqui para o portfólio.
Esse é o terceiro. A gente comprou 2 terrenos, é o maior, né? É um complexo logístico, não é um. Então, o que eu estava falando é Do o Itupeva. nosso terceiro desenvolvimento aqui. A gente acabou a obra agora, no começo do ano. Estamos aí no processo de locação bem acelerado, então devemos ter novidade desse lado em breve. E é o nosso sócio que nos ajudou a desenvolver lá todo o desenvolvimento. A gente está comprando a parte, a gente na verdade está primeiro subindo, né, fazendo, a gente tem um dispositivo de alinhamento com ele, de que todos os desenvolvimentos que a gente faz, o sócio coloca dinheiro junto com a gente e a gente remunera esse sócio no desenvolvimento com equity. Então ele recebe uma participação extra, tanto na performance da obra quanto na performance da locação. Tá? Então, como a obra já finalizou, a gente tem um pagamento de performance para esse sócio, do qual a gente vai comprar a participação dele final, né? Tanto o que ele pôs de dinheiro, que ele pôs capital já junto com a gente, quanto dessa performance que ele recebeu, a gente está comprando isso a custo. Então, a custo de fato, né, a soma de todo o custo do negócio até agora. É um bom negócio para a gente e provavelmente para ele também, porque ele está fazendo. Então, a gente acha bom. Estamos entrando num custo aí de 2.100, a gente está num processo positivo de locação, a gente acha que vai performar bem, então a gente acha que é bom comprar. Vai trazer um yield bom para o fundo, então estamos comprando. Aí é um deal mais, vamos dizer assim, papai com mamãe, né? É uma compra e venda simples e direta, só tem um pagamento a prazo, sem correção, até o final do ano, que adequa um pouco o fluxo de caixa de ambos os lados. Então, é isso. Mais simples aí. E ficar com 100% do imóvel é sempre melhor para a gestão, né? Nesse caso a gente fica aí sim com 100% do ativo do G200, né? Aí o G300 e o G400, que é a terraplanagem que a gente já fez, ainda ele continua com a gente, com a participação, e com o mesmo deal, vamos dizer assim, e a gente, assim que a gente alugar, a gente começa a estudar se começa a obra lá ou não, aí vamos, obviamente, olhar todos os aspectos. A gente já fez a terraplanagem, acho que a gente foi bem também nisso, porque a gente fez a terraplanagem um pouquinho antes dessa época da chuva, que veio um mundaréu de chuva, né? Acho que não preciso nem entrar nisso. E a gente conseguiu acabar antes disso, então economizou um bom dinheiro do nosso lado, para o cotista. Então também foi bastante positivo, aí a gente acertou nesse lado. E aí a gente fica pronto, né? Hoje estamos lá com o terreno prontinho, todo terraplanado, esperando performance, esperando mercado, e sempre vem demandas às vezes mais rápidas, e a gente já está bem avançado, né? Vamos dizer assim, contra o concorrente. Sim. Isso, inclusive, já tem também discussões em cima desses 2 novos desenvolvimentos, inclusive de locação, né, para eventual BTS ou pré-locação, já tem demanda para esse também. Isso. Esse é O mercado fica mais difícil, a especulação fica mais arriscada, né? Construir um especulativo fica mais arriscado. Legal. Cara, deixa eu te liberar aí, que fim de sexta-feira, tá na hora de descansar. Obrigado mais uma vez. Valeu, vamos torcer para dar tudo certo nesse do GTLG, e aí a gente combina de fazer junto com eles também. Uma boa ideia. Se a gente aprovar na Assembleia, tudo der certo, eles, né, aprovarem, aí a gente combina com ele aqui. Eu falo com o João. Deixa comigo. Fechado. Beleza? Obrigadão, grande abraço. Valeu, Arthur. Bom final de semana aí. Bom final de semana para todos. Um abraço. Que papo, hein? Muito bom, né? Também tinha muito o que falar, 3 fatos relevantes, bastante trabalho durante a semana lá. Espero que você tenha gostado, principalmente que tenha tirado as suas dúvidas sobre todas as operações. E aí, Nod, gostou de acompanhar a entrevista? Lembrei que estava no mute. Não, show, poxa. O Margato é sempre ótimo assistir a entrevista do Margato. O pessoal brincando aqui do lado, confundindo Margato com Selegato, é o gato de tijolo, o gato de papel. Gente, não me confundam, por favor. Já são 112 fundos, 111 fundos no IFIX para acompanhar. Se vocês ainda me enrolarem com o nome dos gestores, eu fico doido. Mas
Vamos lá. Uma dúvida que eu vi algumas perguntas nessa direção, digamos assim, e eu acho que vale a pena explicar que não é que os cotistas do GTS, pelo menos é a minha interpretação, virarão cotistas automaticamente do HGLG. O GTIS tornar-se-á, uma mesóclise no sábado à noite, né? Não é todo dia, né? Tornar-se-á o GTIS cotista do HGLG. Ou seja, o HGLG fará uma emissão de cotas. Se essa emissão levantar o dinheiro que precisa, show! Paga tudo em dinheiro, o HGLG leva todos os imóveis e acabou por aqui. Não precisa ler todas as cláusulas do fato relevante, acabou, ponto final. Se a emissão não for 100% bem sucedida, essa oferta está de alguma forma ancorada, como a gente chama no mercado, como a gente teve do RBED, como a gente teve do... Quem fez de shopping? VISC? Começou com VISC. VISC, ou seja... Com a Globo. Vindo com a Globo, RBED, etc. Ou seja... vendedor de um imóvel. RBED, etc, etc, etc. O GTIS vai colocar, né, os seus imóveis como pagamento por cotas. Então, ele vai receber cotas do HGLG. Então, o GTIS, pelo menos no D0, que nem vai ser D0, já vai ser um D90, já deve ter passado uns 90 dias até tudo isso acontecer, mas num primeiríssimo momento, a troca é só... se a emissão não for totalmente bem sucedida, vai ser de imóveis do GTIS por cotas do HGLG. Então, os cotistas do GTIS continuarão sendo cotistas do GTIS, não é uma troca, quem tem uma cota do GTIS vai receber 0,95, etc. Não, não é isso. Pelo menos não num primeiro momento. Então, e aí se encerra a transação fechada. A HGLG sai do circuito, leva seus imóveis e morreu. Né? Morreu o assunto para ele. No GTIS é que pode-se, então, haver uma discussão nos seus poucos 145 cotistas, o que faremos com essas cotas, porque agora o fundo não tem nada a não ser cotas. Virou, num momento bizarro, um FOF de um fundo só. Todo o patrimônio dele é só uma cota, um único fundo, né? Um conjunto de cotas do HGLG. E aí ele pode, sim, ir aos pouquinhos e vendendo e transformando em dinheiro para fazer outra coisa, ou ele pode até fazer a chamada liquidação física, que é algo que a gente raramente vê, mas num fundo com muitos poucos cotistas é possível que a gente veja. Mas está acontecendo no PATC, né? No VELOL, provocado pelo PATC, está acontecendo no VELOL. Sim, mas não é algo que historicamente a gente vê no fundo de varejo. A gente já viu isso outras vezes em fundos muito restritos, etc. Agora a gente está vendo isso mais no varejo. O que é a liquidação física, para quem quer entender? É quando, em vez do fundo vender o seu patrimônio e pegar o dinheiro e distribuir para os cotistas e encerrar a sua atividade, ele pula a parte da venda. Ou seja, ele entrega o seu patrimônio para os cotistas. Então, no caso, aí sim você poderia ter uma discussão de o GTIS tem X cotas do HGLG. Então, para cada cota do GTIS, os cotistas vão receber X cotas do HGLG. E sim, isso se chama liquidação física, apesar de só ter cota, é o nome que ficou no jargão do mercado, a liquidação física, porque não se opõe a uma liquidação financeira. Liquidação financeira é exatamente quando você está tratando com dinheiro. Se você está tratando com um patrimônio real, ainda que seja cotas, é a liquidação física. Ou seja, poderia acontecer no caso de um fundo de imóveis, onde em vez do fundo vender o imóvel, todos os cotistas poderiam se tornar donos daquele imóvel. Coisa muito rara de acontecer, mas sim, isso é liquidação física. Então, no momento, a gente não discute a discussão sim que tem acontecido nesse momento é qual vai ser o preço da emissão. Porque é nesse preço que o GTIS vai aportar se não vier dinheiro suficiente
do mercado. E aí o HGLG sai da conversa e depois a discussão corre só dentro do GTS. Aqui, ó. O Marcos está dizendo que é o famoso escambo. Podemos dizer que o HGLG compra imóveis com cotas ou então que o GTLG compra cotas do HGLG com imóveis. É isso aí. Exato. Para quem quiser ser chique, eu descobri que no agronegócio eles não chamam de escambo, porque é feio. Eles chamam de barter. É barter que eles chamam no agro. É escambo. Mas por algum motivo eles acham feia essa palavra. Então eles chamam de barter. O Lodi está gastando hoje. Isso é que eu aprendi estudando um pouquinho sobre Fiagro. Eu estou vendo aqui que caiu. Quem caiu? Está entrando. Eu tô aqui. Bom, a gente encerrou com isso os fatos relevantes. Eu vou falar de 2 destaques e vou abrir para pouquíssimas perguntas, porque afinal de contas já estamos 3 horas online. Mas vou confessar que eu estava com saudade de ver o mercado pulsando desse jeito, ainda que com uma parte, boa parte disso seja por motivos ruins, problema nos CRIs e tal, mas estava com saudade de uma semana assim, bombando, né, para a gente ficar aqui discutindo e tal. Então,